Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem está assistindo aí a nossa mais uma live semanal aqui da Niara. E a gente toda semana com lives sobre SEO, sobre IA, o que está acontecendo aí no mundo. E a gente tem hoje a segunda live, na verdade, sobre SEOs brasileiros pelo mundo. Então, a gente traz hoje o Gustavo Gans Peloja. Ele é da Irlanda, ele vai falar com a gente como que é fazer SEO, trabalhar com SEO na Irlanda. Vamos lá. Olá, Gans. Oi, Lisiane. Boa tarde aqui na Europa, bom dia no Brasil. Seja muito bem-vindo e obrigada por participar de mais uma live aqui da Niara. Bem, se Não, apresenta aí prazer. para a galera que não te conhece ainda. Claro, bom dia para todo mundo que está aí no Brasil, boa tarde para quem está em outros lugares. Meu nome é Gustavo Peloge, ou Gus, como virou depois que eu saí do Brasil. Faço SEO tem 12 anos, morei em vários países e fui trabalhando com SEO em todos esses lugares, mas nunca trabalhei com SEO no Brasil. Meio que descobri a profissão sem querer, mas enfim, a gente vai chegar lá daqui a pouco. E agora eu tô aqui na Irlanda, fazem 7 anos. Agora eu faço SEO para Indeed, o portal de empregos. Mas já trabalhei em agência, já trabalhei em outros lugares e tamo aí. Vamos bater um papo legal com a Lisane hoje. Aberta a internet, amor. Perdão. Abri. Eu caí, eu voltei, né? Voltou. Tá, se eu cair de novo, eu vou colocar no meu Wi-Fi aqui, no meu 4G. Mas vamos lá. Como a gente falou, essa é a nossa segunda live, né? A gente tem a série SEOs brasileiros pelo mundo. A gente traz aqui profissionais de SEO que estão aí. A gente já falou com a Aline Rossi, de Portugal, e agora a gente vai falar com o Gus, da Irlanda. E o Gus ele tem uma trajetória muito inspiradora, vamos dizer assim, né? Porque ele já passou aí por vários países e tem muita história para contar, não somente de trabalho, né, assim, de empresas em que ele trabalhou, mas também de eventos, de participação de podcasts e assim, um monte de coisa aí que ele já atuou, né, nesse tempo aí que ele está trabalhando fora. E a gente vai saber tudo com ele aqui agora. Gus, antes de tudo, eu sei que você, antes de ser SEO, você era jornalista, né? Então, assim, você chegou até a trabalhar aí em alguns grandes veículos de mídia antes de se tornar SEO. Como que foi essa transição, né, de jornalista para um profissional de SEO? Tá. Eu fiz jornalismo na Casper Libro em São Paulo e trabalhei um pouquinho na Abril, um pouquinho no Terra, um pouquinho na R7. Começo de carreira você vai pulando onde a oportunidade aparece. E em um momento eu estava começando a me estabelecer como jornalista, tinha contato em alguns lugares, comecei a ter oportunidade de fazer freela para lugares diferentes. Mas eu também tinha essa vontade de morar fora, mesmo se fosse por alguns meses. E eu já tinha ido para a Argentina antes, fiquei uma semana estudando espanhol, o intensivo, e achei que não era tão difícil. E falei, se eu for para lá e ficar uns 3 meses e voltar depois de 3 meses, tudo bem, eu volto com um idioma novo. É um período curto para aprender uma coisa tão nova, e voltar com um idioma a mais no currículo é bastante, sabe? Só em 3 meses. Mas as coisas foram dando certo. É, eu arrumei um emprego lá para trabalhar na escola de espanhol que eu estudava e fui ficando. O dono da escola era amigo de vários diretores da Decolar, me levou para jogar bola com eles e me apresentou e falou: Ó, o Gus trabalha comigo, ele está procurando um emprego em marketing, se você souber de alguma coisa, tal, e aí me chamaram para entrevistar para uma vaga de SEO, e foi aí que eu fui meio que descobrindo o que era SEO, sabe?
E no colégio, no ensino médio, eu estudei colégio técnico de informática. Então, eu sabia um pouquinho de HTML, sabia um pouquinho de escrever código bem, bem básico, assim, mas na minha primeira semana eu lembro, eu estava lendo o guia de iniciantes do Moz, e foram as duas coisas que eu estudei no mesmo lugar. Então, a hora que começou a falar de aqui são as tags HTML, eu disse, ok, eu sei o que é isso. E você precisa conseguir links de outras páginas apontando para você, ok, eu sou jornalista, eu consigo contar histórias e vender ou compartilhar ela com outros lugares. E meio que eu entendi como é que era o processo ali. Eu falei, são as duas coisas que eu estudei na vida juntas em um lugar novo. Então, foi uma descoberta, assim, tropecei, né? Não fui para a Argentina pensando, vou mudar de carreira. A minha preocupação era, inclusive, não ficar muito tempo, ou era, se der tudo certo, eu vou ficar por muito, muito tempo, mas se eu for ficar num limbo, por exemplo, e não conseguir um trabalho interessante, é melhor eu voltar para eu não perder esses contatos que eu tenho em jornalismo que eram bem novos, assim, sabe? Então era, eu preciso de um freela para fazer isso por 3 meses. Não era exatamente porque o Gustavo sabe muito sobre isso, era porque, ok, esse cara aqui trabalha legal e tô precisando de alguém, sabe? Então a próxima pessoa da fila que trabalhasse legal e tivesse disponível, eu ia pegar meu lugar. Então, eu tinha essa preocupação dos dois lados, mas as coisas foram andando e, na verdade, nunca mais voltei. Depois eu vou querer saber também sobre como que você aprendeu os idiomas, porque assim, quem me segue nas redes sociais sabe que eu tô viajando, então eu tô viajando, tô indo para Portugal, eu morava na Alemanha, tô indo para Portugal, então tô passando por alguns países e eu tô na Espanha agora e até o meu marido brinca, né, que se ele ficar mais uma semana aqui, ele vai aprender espanhol. Porque você aprende por osmose, até às vezes pode ficar ouvindo e você acaba aprendendo. Então, depois eu vou querer saber em detalhes como que foi isso para você, não somente em relação ao espanhol, mas também ao inglês, né? Que você está agora na Irlanda. Mas antes, sobre essa sua ida para a Irlanda, Gus, foi uma coisa planejada sua? Você falou, agora eu quero morar fora, então eu vou começar a mandar currículos para fora. Ou foi uma coisa que veio ao acaso, te convidaram e você foi? E foi acontecendo. Então, eu arrumei esse estágio na escola de espanhol, que eu só descobri que existia porque eu estava estudando lá e você vai ficando amigos dos alunos. E fui na despedida de uma pessoa, que todo mundo vai ficando 2 semanas, um mês, 2 meses. E uma pessoa que estava lá, eu comentei, tô procurando trabalho. E ela falou, eu posso perguntar na escola, eu tô fazendo estágio lá e eu estudo de graça. Então, assim, foi, sabe, foi sem querer, assim. Foi, se eu não tivesse ido nesse jantar um dia, porque eu quase não fui, porque eu tava sem grana, é, várias coisas não teriam acontecido, sabe? Então, eu acho que é importante ser vocal sobre as coisas que você quer. Então, eu estava trabalhando na escola, trabalhava de graça, mas não pagava a escola, que era cara. E depois de um tempo, eu ia só ficar alguns meses, eu fui e falei com o dono. E falei, ei, quero continuar aqui na Irlanda, na Argentina, eu tô procurando um emprego, se souber de alguma coisa, me fala. E ele viu que eu trabalhava bem, eu imagino, senão ele não me recomendaria para outra pessoa. E aí as coisas foram andando, sabe? Mas você tem que ser bem vocal, falar para as pessoas, eu tô procurando isso, eu tô chegando em tal data, eu sei disso, eu sei daquilo, e tentar demonstrar para que as pessoas prestem atenção em você, sabe? Não é exatamente uma questão de sair conversando com todo mundo, pessoas que você não conhece, sair pedindo coisas, mas primeiro tentar criar uma conexão. De repente você pode oferecer alguma coisa também para a pessoa, sabe? E de repente vir amigo e essa coisa toda, e isso é só um desdobramento natural, sabe? E aí Uhum. depois eu estava trabalhando na Decolar e a pessoa que era meu chefe na escola, meu chefe direto, tinha um outro diretor, esse chefe direto comentou com um amigo dele que estava abrindo uma empresa na Holanda e falou: por que você não contrata
o Gus. E o cara veio de férias, já tinha conhecido ele e tal. E meio que esse cara que foi meu chefe, que é holandês, vendeu pro amigo dele. Por que você não contrata esse cara? Ele tá trabalhando com SEO, trabalhei junto com ele, tá. Então ele foi e me ofereceu que ia vir pra cá. Então, assim, as coisas foram aparecendo, sabe? Acho que a única mudança consciente que eu fiz, quer dizer, primeiro ir para Argentina, não tinha nada, fui para ver o que acontecia, e depois para Holanda, esse meu amigo me apresentou para uma outra pessoa que me contratou, e então foi assim, não tinha planos de ir para Holanda, não tinha planos de ir para outro país, apareceu na minha frente. E chegou um momento que eu cansei do emprego que eu tinha lá na Holanda, queria trocar de empresa, queria fazer mais coisas em SEO, ver cenários diferentes, queria trabalhar para uma agência. E na Holanda eu não conseguia nem entrevistas. Então eu me senti muito travado ali e falei: será que eu só consegui esse emprego porque eu dei sorte? Ou será que inglês é o problema? Porque eu estou num lugar que o idioma principal não é inglês, tem algumas vagas que eu poderia fazer tudo em inglês, mas não são tantas. Então eu achei que eu estava perdendo ali só na oportunidade que não existia para mim exatamente. Então eu dei o pulo para a Irlanda de novo. Vim sem emprego, vim antes para uma conferência, comecei a conversar com todo mundo que eu podia, para ter uma ideia de como é o mercado, as pessoas contratam estrangeiros, tem bastante emprego, então meio que fiz informalmente, eu fiz um não sei nem como explicar, fui checar o mercado antes de de fazer tomar essa decisão, e depois de alguns meses eu larguei a vida na Holanda e vim. Você já sabia inglês antes de ir para a Irlanda? Eu sabia inglês porque na Holanda eu tinha que. Toda a minha comunicação era em inglês. É, Meu inglês era mais ou menos quando eu fui para lá. Eu fui. Eu tive que me descobrir ali e aprender meio que na marra, assim, sabe? Eu estudei no Brasil talvez uns 2 anos de inglês. Aham. Como jornalista, de vez em quando tinha que entrevistar um em inglês e tal, mas era aquele inglês assim da rua esburacada. Mas as coisas iam, sabe? E o que eu vejo que acontece muito com pessoas que vão para fora, se você fica na bolha dos seus amigos ou na bolha do seu país, é mais difícil você aprender outro idioma, sabe? Sim. Então, na Holanda, eu não conhecia ninguém. Ou eu falava inglês com os holandeses, ou eu não falava com ninguém. Então, não é nem que eu tinha bolha para escolher ou não, sabe? Uhum. Era a minha única opção. E depois eu fui descobrindo, por exemplo, aqui na Irlanda tem muitos brasileiros, então você tem grupos de brasileiros, tem pessoas que ficam anos, moram com brasileiro, trabalham com brasileiro, e não é nada contra a sua própria nacionalidade, mas não te deixa vivenciar coisas que são parte do cotidiano do país, sabe? Então, eu vim, o inglês estava bem melhor, porque eu tive 3 anos e meio lá para aprender a marra, mas, obviamente, ainda evoluiu muito mais aqui. As pessoas têm um sotaque diferente, as pessoas são nativas do idioma. Então, se os holandeses falassem alguma coisa errada, eu estava copiando o modo que eles falam, sabe? Então, vindo para cá e com o passar dos anos, você começa a perceber mais coisas que você fala errado, ou palavras que você vai descobrindo, ou, sabe, uma palavrinha que tem o mesmo sentido, mas tem um sentimento diferente. Então você vai aprendendo, sempre vai aprendendo no dia a dia. Mas uma coisa bem importante que assim, eu morei na Alemanha há 5 anos e lá também nem todos os alemães falam inglês, né? Isso é uma coisa importante de se falar, porque as pessoas acham que todo mundo que mora na Europa de repente fala inglês e não é bem assim. E eles não têm receio de errar ou de
falar uma palavra em alemão no meio de uma frase em inglês, sabe? Só para Uhum. conseguir se comunicar. E então, assim, quem almeja trabalhar em outro país, trabalhar em um país de língua inglesa ou até outro idioma, eu acho que uma dica, acho que pode ser que você não precisa falar fluentemente, né? Você tem que saber se comunicar, você tem que conseguir passar ali o que você deseja e até outra pessoa, né? Até, por exemplo, os alemães eles ficavam muito contentes de ver alguém tentando falar alemão. Eles não ficavam chateados se eu errasse alguma coisa, por exemplo. Então, acho que é uma dica boa, assim, de que você não precisa falar perfeitamente para se candidatar para uma vaga ou para tentar alguma coisa fora do Brasil. Sim, sim. Você vai, como tudo na vida, você continua aprendendo, não é? Então, Uhum, é a mesma coisa com o inglês, assim. Eu já trabalhei com um brasileiro aqui, ele estava no Brasil, mas a empresa era daqui, e você vai vendo um erro ou outro, você vai percebendo com o tempo, você vai percebendo, essa pessoa tem sotaque, ou esse lugar tem sotaque, mas se a mensagem está sendo passada, esse é o ponto principal, sabe? E uhum, então isso não deveria ser uma trava. Por exemplo, se você quer ser um jornalista em espanhol, é mais complicado, porque eu não posso escrever com espanhol quebrado. Se eu estou uhum, conversando e entrevistei alguém, alguma coisa passou, tudo bem, mas eu não posso é, publicar isso do jeito que eu escrevo, sabe? Então, por exemplo, uhum, eu escrevo em inglês, publico em inglês, mas em espanhol eu sei que vão ter erros que vão passar ali porque eu não exercito do mesmo jeito. As pessoas uhum, ficam, oh, nossa, fala espanhol muito bem quando eu falo com pessoas nativas, mas eu sei que tem alguns erros ali e tudo bem, sabe? Se a mensagem está chegando do outro lado, isso é o que importa. uhum. Você fala, então, português, espanhol e inglês. Isso. Tá? E aí um pouquinho de holandês e alguns outros idiomas. Eu tentei holandês, por um É bem tempo, difícil, enquanto né? morava lá. Eu consigo fingir que eu falo holandês para você. Eu tenho um diploma que diz que eu falo, que eu sou A2, e os diplomas vão de A1 até C2, sabe? Então são 6 níveis ao todo. E Aham, dizer aham, que sei, mas a realidade é que eu sei muito pouco, sabe? Quando estava lá, uhum. conseguia me expressar e entender algumas conversas e tal, mas já são 7 anos que eu fui embora, então isso se perdeu. Ah, Eu com sei um pouco de certeza. italiano, por família que veio da Itália muitas gerações antes de mim. Eu estudo um pouco de italiano quando eu posso. Minha esposa é romena, então eu estou estudando um pouco de romeno, pelo menos para nossa filha saber um pouco também, poder me comunicar, ainda que a gente vive em inglês. Ela, minha esposa, estuda um pouco de português, estuda um pouco de romeno para a gente tentar ter um mínimo ali da cultura do outro. Mas fluente de verdade são português, inglês e espanhol. Que legal, que legal. E qual foi a principal as principais diferenças que você percebeu entre o mercado de SEO? É... Foi? Voltamos. Voltei. Voltamos. Eu ia falar para o Cadu abrir a internet aqui que eu tô. Mas vamos lá, vou abrir aqui. Para não... Você escutou a minha pergunta ou não? Eu escutei sobre as diferenças. Isso. Do Tá, Brasil, Argentina e na Europa. tá. Aí eu acho que a principal diferença que eu notei, e não é necessariamente sobre SEO, mas é sobre como as pessoas trabalham. Na Holanda, eles são muito mais diretos. Então, se eu tinha uma ideia e falava para o meu chefe, eu quero fazer isso, isso, isso. Ele ia falar, não, não, não vamos fazer por motivo A, B e C. E então ele não ia dar aquela volta, vamos ver,
acho que dá, se a gente pensar desse jeito. Não, se ele não acredita, ele vai falar não e vai falar o porquê, e você pode dar o seu argumento de volta e tentar convencer e ver se vai, mas assim, as pessoas são muito diretas. As pessoas estão no trabalho, elas estão trabalhando. Você não chega às 9, vai fazer um café, falar do futebol, quem foi não sei onde ontem à noite. As pessoas estão lá, é negócio. No meio do verão, que a gente tem verão quase o ano inteiro no Brasil, mas na Europa nem tanto. Então, no meio do verão, que o dia se estende até 10 da noite, é, às vezes as pessoas chegam 7h30, 8, 4 da tarde estão indo embora. Então, assim, você vê almoço de meia hora, então, sabe, essa diferença cultural foi bem grande. E eu me acostumei, assim, eu gostei desse processo, mas eu não via ninguém sentando lá 2 horas a mais. E na Irlanda também, na agência, assim, 5h30, todo mundo foi embora. Algumas pessoas ficam raramente. Eu ficava algumas vezes porque eu queria continuar testando alguma coisa ou brincando, vendo se alguma coisa era possível fazer para um cliente, mas não, ninguém estava me esperando, dizia: "Ah, você tem que estar aqui, você tem que entregar isso". Era mais agora eu posso ficar aqui 2 horas tentando descobrir como uma coisa funciona e não custa a hora do meu cliente, sabe. Então essa diferença para mim foi bem grande, assim, de as pessoas estão aqui trabalhando, do início ao fim, assim. E não tem eu escuto muito que agência no Brasil, a galera fica até às 10 da noite e tem um monte de coisa urgente, não sei o quê. Eu nunca vi isso aqui, assim. As pessoas 5h30, tchau. Então essa Não, foi uma diferença e, bem grande. e não é visto como algo ruim, né? Como não fica assim, olha, caramba, não quer trabalhar. Não, não, não tem isso, né? É muito. Eu ouvi uma vez uma pessoa falando que aqui eles prezam muito pelo lazer, pela vida pessoal, na verdade. Uhum. Então, deu ali o horário, vai embora, não vai te incomodar também durante as férias, sabe? Então, você consegue ter o teu tempo de trabalho e o teu tempo de lazer bem, bem, bem definido por aqui. Uma dúvida que até é uma dúvida minha também. Quanto tempo de férias tem aí na Irlanda? Na Irlanda, eu acho que são 21 dias, entre 21 e 23, acho que depende de cada país, mas são dias de trabalho. E uma coisa que eu adoro aqui, que sinceramente não sei por que não tem no Brasil, porque você tem os dias livres. Então, se eu falo, por exemplo, eu vou tirar sexta-feira, você só tira um dia agora. Enfim, você não tem que esperar, Sim. tem que tirar 2 semanas, vai contratar alguém para o seu lugar, tem que passar, você está fazendo para outra Aham. pessoa. Não, você tira os dias picados pelo ano Uhum. e não tem que contratar ninguém, não tem que fazer handover, não tem cliente esperando porque você sumiu. E você vai curtindo com os dias, sabe. Então tem um feriado, você tira vou tirar 3 dias e vou viajar. Então, Aham. sabe, é muito mais flexível, do que é no Brasil e eu acho ótimo. Não sei por que o Brasil não faz uma coisa desse jeito também, sabe. Eu sei que são formatos das leis e tudo mais, mas em teoria acho que não teriam desvantagem, sabe. Se você quiser tirar 2 Uhum. semanas de uma vez, você continua tirando. Mas Aham. não tem tanta burocracia para tirar esse tempo livre. Sim, sim, sim. Era igual na Alemanha também. Ó, a Vitória está perguntando, Gans, essa diferença cultural no trabalho já te fez passar por alguma situação engraçada? Eh, Na Holanda era mais difícil, porque eu trabalhei a única empresa que eu trabalhei lá, nos 2 primeiros anos eu era o único estrangeiro. Então eu tinha que a gente ia almoçar todo mundo junto, e eu tinha que pegar quem tivesse à minha frente era a pessoa que ia me explicar tudo que estava acontecendo. E às vezes você entra numas piadas que são muito longas, assim, o político tal derrubou café no sapato dele, até ele explicar que esse é um cara que faz burrada toda hora e não sei o quê, o almoço acabou, sabe.
Então, faltava contexto de vez em quando. Mas uma situação que eu achei bem engraçada, que eu peguei eles no flagra, uma vez estava jogando FIFA, videogame, depois do trabalho com duas pessoas que trabalham comigo, e estavam jogando os dois contra eu. E o jogo foi para pênalti, e eu percebi que enquanto um estava defendendo, o outro estava olhando para o meu controle e falando para ele em holandês para onde é que eu estava apontando. E só no final que eu percebi que ele estava falando links, que, se eu não estou errado, é direita, é esquerda ou direita? E da esquerda. A esquerda, Isso é esquerda. leste, direita. E aí eu percebi no meio, assim. Aí eu mudei na hora, eu olhei para os dois. Eu falei, I know what you're doing. E aí todo mundo deu risada, assim. Mas Aham. nada muito mais pesado, assim, digamos. Nunca me senti maltratado ou desrespeitado ou nada nesse sentido, sabe? Cheguei a Uhum. pensar em alguns momentos que meu chefe era muito duro comigo e não era com os outros, até eu perceber que ele era desse jeito com todo mundo e é assim como as coisas são na Holanda. Então, Uhum. toda vez que eu ganhava um pode fazer ou vamos fazer, eu estava mais orgulhoso ainda, sabe? Que finalmente consegui convencer ele. Como é que eu consigo convencer de novo? Quais são os argumentos que eu preciso desenvolver para os meus resultados positivos continuarem crescendo? Uhum. Isso é bem importante, quer dizer, até esqueci de contar. Eu fiz um post essa semana no LinkedIn sobre essa diferença cultural, porque na Alemanha também as pessoas são muito diretas, até profissionalmente, né, falando. Não tem aquela coisa, aquele jeitinho no Brasil, e se a gente fizer assim, e se fizer assado? Não, é bem direto mesmo. Então, quando a gente vai para um outro país, a gente tem que. Se a gente não entender que isso é uma cultura, isso não não está sendo grosseiro, não está sendo mal educado, é a cultura do país. Então, é importante a gente brasileiro se atentar também a isso, porque não é que seja ruim, é apenas diferente do que a gente É está apenas acostumado no diferente. Brasil. Uhum. Exatamente, é. No, na Argentina, os homens também se cumprimentam com um beijo no rosto. Então, levou um tempinho. Eu chegava, eu tava na minha mesa, vinha um cara, olha, Gus, e vinha para perto. Quando eu olho, tem uma barba roçando meu rosto. Mas com o tempo você fala, ok, é assim que funciona aqui, sabe? Se não for uma coisa que você acha realmente horrível, que aí talvez esse não seja o lugar para você, Uhum. sabe? Muitas das coisas você tem que abraçar e ir do jeito que é, sabe? E aí, o Paulo perguntou para você, Gans, o que você gostou e o que você não gostou de morar na Argentina. É, eu gostei muito porque eu me senti como se estivesse em uma São Paulo um pouco menor. Tinha todas as vantagens de São Paulo, tem a vida noturna, tem restaurantes bons, tem muitos lugares interessantes para visitar, mas não é tão grande. Então não ficava horas para ir de um lugar até outro, sabe? As distâncias eram menores, mas os positivos ainda estavam lá. O Uhum. que eu não gostei, não sei, não tem nada específico que eu não gostei. Uma coisa que demorou um tempo para resolver foi uma parte burocrática. Então, eu já saí do Brasil com o meu visto de trabalho. Na época existiam dois processos. Você pode ou ir para a Argentina, entrar como motorista e fazer um pedido de residência, que todos os brasileiros podem fazer, brasileiros e argentinos podem fazer no outro país, ou você dá essa papelada no consulado da Argentina, paga mais caro, paga em dólar no Banco de la Nación, em São Paulo mesmo, e já entra com visto. Então, eu já entrei com visto, já lá, você pode trabalhar aqui por 2 anos e nenhum problema. Mas depois disso eu queria pegar o meu DNI, que é o RG deles.
E aí foi quando eu entrei na burocracia, assim, na parte mais, um pouco mais pobre, digamos. Você vai entrar na fila para pegar isso aí, como todos os outros cidadãos. Então, foi quando eu comecei a ver muitos imigrantes de outros países, você vê que as pessoas têm um pouco menos de condições do que você tem, você vê que é um grupo diferente de pessoas, sabe? E todo mundo tá lá para pegar o mesmo documento e é meio burocrático, assim. Então, você vai, eles te mandam na sua casa. Se você não tá lá, o porteiro não tá muito afim, não sei quem é. Aí não chegou. Aí o meu documento levou acho que quase uns 6 meses para sair. Eles mandaram em casa, não estava em casa, mandaram de volta e eu fui várias vezes tentar ir buscar. Tô nessa fila esperando 4, 5 horas, sentadinho lá, vendo quem é que vai chamar meu nome e sempre atento para ver como é que vão pronunciar, se é que eu vou entender. Uhum. Então, um pouco dessa burocracia que existe em todo lugar, assim, sabe? Mais ou menos essa papelada é uma coisa que você tem que entender, assim. Na Holanda, por exemplo, você tem que se registrar em uma casa. Então, cada propriedade, depende do tamanho, pode ter um X de pessoas morando. E o dono daquela propriedade paga imposto baseado em quantas pessoas moram lá. Então, você assina um contrato para se mudar para uma casa, você tem que estar lá. Você tem que pedir, eu preciso de um contrato com registro. Então, com isso, você precisa disso até para abrir uma conta no banco, por exemplo. Você tem que mostrar o contrato da casa onde você mora. Então, essas burocracias às vezes são chatas, mas na Argentina levou muito tempo até eu pegar o meu documentinho lá que mostra que eu sou um residente e tal. Uhum, uhum. Mas você não tinha cidadania, você foi mesmo para trabalho e conseguiu o seu visto de trabalho. Na Argentina, você não precisa de visto. Ah, você Então, falou. Ok. e na verdade, assim, eu queria só morar em outro país, podia ser qualquer Uhum. país. Eu só queria ter essa experiência de estar fora, sabe? Não era um Aham, sonho, aham, eu quero morar nos Estados Unidos porque a vida é melhor, não sei o quê. Era, quero ir para outro lugar. Vamos ver aham, como é que a vida é em outro lugar que fala um outro idioma, sabe? aham, E, aham. e é curioso, porque agora parte do meu trabalho na Indeed são projetos e todos os projetos que eu faço, você começa com um MVP, o mínimo produto viável, digamos. E no fim das Uhum, contas, se eu pensar agora, a Argentina foi o meu MVP. Eu posso aplicar, eu não preciso de um visto especial, não preciso provar nada. Eu preciso provar que eu sou brasileiro e que eu não tenho antecedentes criminais. Era só isso. uhum, Então, uhum, você não tem uma lista de coisas, tem que ter tanto de dinheiro, tem que ter matrícula não sei aonde. Então, eu fui, gostei de morar fora, me descobri em vários aspectos, então, quer dizer, não tive que esperar um ano, guardar dinheiro, não sei quanto tempo, e me matricular não sei aonde para viver essa experiência. Então, se eu não uhum, uhum. gostasse, tô aqui do lado, um voo de 3 horas, tô de volta em casa, sabe? Não tinha, o risco era muito menor. Então, Paulo, já se você está pensando em ir para a Argentina, já se planeja aí depois agora das dicas do Gus. Gus, você falou também sobre se comunicar com outras pessoas, outros profissionais, estar sempre ali antenado também do que está acontecendo ao seu redor. Eu percebo muito isso em você, né? Que você acaba não sei, abriu agora um evento, você vai lá e manda o seu pitch, né, a sua ideia de palestra. Como que foi isso para você? Né? Foi assim que você conseguiu iniciar a participação em eventos, em podcasts aqui na Europa? Uma coisa acaba puxando a outra, sabe? Quando eu me mudei para cá e comecei a ir em conferências e entender, ter aquele buzz de você estar num lugar e tem pessoas que você não conhece que estão te explicando coisas mais complexas do que o que você já pensou, eu achei muito interessante. E sempre por anos você está lendo coisas de SEO, você começa a aprender quem são as pessoas que fazem, as pessoas que você confia que fazem isso e aquilo,
E, e eu sempre olhei com muita admiração para essas pessoas que estavam escrevendo sobre SEO, sobre coisas que eu não tinha pensado, ou teorias que eu tinha que eles podiam confirmar. E a maioria deles também são palestrantes em eventos. Então foi meio. Eu quero um dia ser tão inteligente, tão importante quanto eles. E se eles fazem isso, seria uma parte natural do processo virar essa pessoa também. É, e foi aí que eu comecei a palestrar. É, minha primeira palestra foi em Dublin, era um evento que eu ajudava a organizar, mas eu tive que convencer a, o dono do evento a me dar uma chance, e por aí foi, sabe? Muito nervoso no começo, eu lembro de estar treinando em casa e gaguejando e me perdendo, até que eu percebi, não tem ninguém me olhando. Se eu parar aqui 5 minutos olhando para esse slide para pensar o que eu tenho que explicar aqui, não tem problema, porque Uhum. não tem ninguém me assistindo agora. Uhum. Então, e depois a sensação de as pessoas vêm falar com você, as pessoas estão interessadas e tal, te dá ao menos para mim, me deu uma sensação muito boa de eu quero fazer mais, sabe? É igual, Uhum. não sei, você vai na montanha russa, sabe? A hora que tá subindo, você fala, o que eu vim fazer aqui? E aí seu coração dispara, a hora que termina, você fala, quero ir de novo. Então é meio essa sensação, assim, sabe? E aí eu tava fazendo bastante antes da pandemia, de novo, era o meu MVP. Tem eventos pequenos que estão rolando em lugares próximos da Europa, consigo viajar até Leeds, que custa 40 euros um voo, que é bem pouco, e palestrar lá num evento. Ah, eu vi que eles estão procurando. Vai ter 30, 40 pessoas assistindo. E não importa muito, sabe? Eu prefiro começar numa audiência pequena e criando, desenvolvendo aquela coragem e entender o que está acontecendo, ao invés de chegar na frente de 1.000 pessoas e falhar na frente de 1.000, sabe? Então, eu fui. Muitas vezes eu pagando do bolso, porque para a agência que eu trabalhava, não necessariamente tinha uma audiência lá de clientes, sabe? Tudo bem, você tem 40 pessoas, 20 são de agências ou são de, não sei, de pequenas empresas, que não era necessariamente o foco das agências que eu trabalhava. Então, eu fui criando uma paixão por isso, fui fazendo por conta, até que finalmente em Brighton, eu tentei acho que 2 ou 3 vezes antes, e finalmente dessa vez foi. É, eu fui e encontrei o Kelvin, que é o organizador, e em pessoa eu fui encher o saco dele, falei, eu vou te mandar outro de novo, e você vai receber hoje o outro pitch e tal. E aí finalmente foi, aí deu certo, e eu coloquei de novo, então eu sempre tento estar alguns passos na frente, sabe? Então no dia que eu palestrei, o evento acabou e ele falou, ó, agora a gente está olhando para o próximo. Já mandei naquele dia, eu já tinha escrito um mês antes de palestrar a primeira, eu já tinha a Uhum. ideia para a segunda. Então eu tento sempre estar um passo à frente, sabe? Posso planejar para essas coisas, posso, quer dizer, planejar em geral. Acho que essa é a palavra. Planejar com tempo para te dar um pouco mais de confiança, sabe? Então, e aí as coisas foram se desenvolvendo. Fui palestrar em Brighton, aí um podcast me chamou porque o cara me viu em Brighton, e aí outro podcast me chamou porque ele me viu no primeiro, ou eu publiquei alguma coisa no meu site, e aí as coisas vão andando, sabe? Você sempre começa pequeno, escrevi textos que para mim era importante de estar lá, e se eu tinha, sei lá, 20, 30 likes, eu via, bom, 15 pessoas leram. Tudo bem, eu tô feliz que eu publiquei, eu queria explicar um processo que eu faço, ou uma coisa que eu não li em outro lugar antes, e aos poucos as pessoas vão te notando, sabe? Eu tô escrevendo pro Wix agora, eu tenho um post que vai sair na Moz, não sei quando, mas tá pronto, tá lá com eles. Então, aos poucos você vai dando um passinho de cada vez, sabe? Uhum. E depois as coisas meio que vão andando, assim, então
outros lugares começam a te chamar porque eles te viram em um lugar de destaque. E aí a coisa vai andando. Para quem não conhece, acho que o Brighton ele é um dos eventos mais importantes aqui da Europa. Vegas. Para mim, é a maior conferência de SEO do mundo. Do mundo, Tera, do mundo. Opinião própria, baseado nas conferências que eu conheço. 2 dias, tem um pré-evento, então 3 dias talvez. Tem mais de 100 palestrantes, então assim, tem bastante vaga, sabe? Acho que essa é outra parte do processo para te ajudar a acreditar. Eu vou tentar palestrar nisso aqui, tem 100 vagas. Então tem bastante, sabe? Pode ser que 1.000 pessoas mandem. Tudo bem, 10% de chance? Não tá mal, sabe? É mais fácil ganhar na loteria. Então, como tem muitas oportunidades, eu tento ir indo pelas beiradas, sabe? Se eu vou num evento pequeno, não tem tanta gente que tá interessada em palestrar, então a competição é menor. Vou começar aqui. Então, eu vou buscando esses espaços para um passinho de cada vez, sabe? E é bom para ir, como você falou, treinando, testando, aprimorando também até chegar nessa hora que você vai para um Brighton e fala, caramba, o que você pensou quando você foi aceito pela primeira vez? Foi bem engraçado, porque eu estava indo de férias para o Brasil, e na hora que eu cheguei no aeroporto, conectei no Wi-Fi, foi a primeira coisa que apareceu, "Would like you to speak at Brighton SEO". E eu estava morto do voo, com a filha de 4 meses que chorou sem parar 12 horas do voo. Então você está completamente esgotado, sabe? E isso me deu uma energia no momento que minha esposa também trabalhava em SEO, então ela entende o universo que a gente está. Então você fala, nossa, eu quero palestrar em Brighton. Ela sabe qual a importância que isso tem. Então é legal ter alguém para compartilhar assim com você, mas parecia que eu tinha, sei lá, ganhei um aumento, ganhei um prêmio, assim, sabe? Eu fiquei empolgadíssimo. Minha energia que estava acabada de 12 horas de voo voltou, e eu tô lá no carro tentando fazer minha filha dormir e pensando no que eu vou falar e como é que vai ser, e como é que eu vou montar os slides. Então, foi muito legal, foi uma sensação, foi exatamente como eu esperava. E para a gente que vai palestrar em um evento que não é nossa língua materna, nosso idioma, eu acho que é uma sensação diferente, né? Uma vitória diferente, vamos dizer assim, porque tem aquela, enfim, você já tem a vitória de palestrar num evento grande, mas uma segunda vitória é em um idioma que não é o seu, sabe? Sim, Então, sim. eu já passei por, ano passado a gente fez um programa de aceleração com a Niara e foi na Alemanha, foi todo ele em alemão, né? A gente não fala não fluente em alemão, mas a gente consegue se virar com muita coisa. E no final a gente teve que fazer o pitch da Niara para alguns investidores. E a gente decidiu fazer até em inglês, porque a gente se sentia mais seguro em Sim. inglês. E eu lembro que a gente estava treinando antes. A gente treinou, na verdade, acho que foi 1 hora antes, eu e Cadu. E aí depois que a gente fez o pitch, o pessoal, enfim, entendeu, perguntou e gostou e tudo mais, deu aquela sensação, caramba, consegui, Uhum. consegui, sabe? Já é uma vitória para mim, então foi uma. Eu imagino, né, a sua sensação também, porque é bem. É, é muito bom, né? Você vence de duas formas, vamos dizer assim, como eu falei, né? No evento e também de você palestrar em um outro idioma. E, Gus, você também participa de podcasts, até Sim. com a Leida, né? Você já participou com ela. Sim, eu fiz um Crawling Mondays, acho que 2020, já tem alguns anos já.
E foi assim também. Eu palestrei em um evento online e no fim do evento eu falei, tá aqui os meus slides, blá blá blá, coloquei no Twitter e falei, eu adoraria participar de mais eventos de podcast. Se você gostou do que eu coloquei, do que eu apresentei, me chama. E foi que a Leida respondeu. Mas se eu não tivesse ido lá e levantado a mão e falado, eu quero participar disso, ninguém ia pensar, então vamos chamar ele. Não sei se ele gosta ou não, sabe? Vou chamar pessoas que estão falando sobre isso, que estão interessadas. Então, Uhum, eu acho o do it yourself, eu acho muito importante, sabe? De você sempre falar o que você está buscando, como que alguém pode te ajudar, se oferecer para ajudar as pessoas. Então, tá antenado nessas coisas sempre me ajudou a ir um pouco mais longe. uhum, uhum. E a Leida, ela é super gente boa também. Eu já mandei mensagem para ela, falei que ia traduzir um documento dela, sabe? E é o que você falou, a gente tem que se fazer aparecer, né? Para a pessoa conhecer a gente, senão é difícil. Tem tanta gente aí no mundo que a pessoa não vai. Vai ser difícil encontrar você, então você tem que falar com todo mundo. Gans, e agora sobre a Indeed, como que é trabalhar numa empresa como a Indeed? Porque ela é o maior site de empregos do mundo. Sim, Você falou sim, que ela tem 350 milhões de visitantes únicos por mês. Meu Deus, maluco, né? como que é? É diferente dos outros lugares que eu trabalhei. Antes, trabalhando em agência, ou em lugares menores, era muito, vamos fazer isso aqui? Então vamos. Então, você ia lá e mexia direto no site e resolvia alguma coisa, ou conversava com o cliente que você queria fazer A, B e C e ia lá e fazia. E agora meu processo é um pouco diferente. Eu tenho muito mais recursos que antes. Eu tenho engenheiros para fazer coisas que eu nunca tive. Tem alguém de UX, tem os engenheiros, tem pessoas de conteúdo, tem um grupo completo ali para fazer coisas. Porém, eu passo muito mais tempo planejando o que a gente vai fazer, por que a gente vai fazer e como a gente vai medir isso, do que exatamente executando as coisas no primeiro dia. Então, por exemplo, vou fazer um projeto de linkagem interna. Segredo que todo mundo sabe em SEO. Eu não posso ir lá e falar, vamos ligar essas páginas aqui. Eu tenho um produto com 50 mil páginas, 100 mil páginas. Então, eu vou gastar muito tempo preparando um documento. Por que que você vai fazer isso? Então, eu preciso linkar essas páginas por motivo A, B e C. É, eu espero que tenha um crescimento de X% em pessoas aplicando para empregos. Então, eu vou meio que montando um business case ali por um bom tempo antes da coisa começar a ser feita. Então, quando eu escrevi um rascunho disso, eu vou lá conversar com a pessoa de UX e falo, eu tenho essa ideia, o que você acha disso? A pessoa vai ler o documento, deixa os comentários, fala, isso aqui não faz sentido, isso aqui não dá para fazer, isso aqui eu gosto, isso aqui a gente já está fazendo porque é parte de outra iniciativa que outro time está trabalhando, e eu vou vendendo essa ideia individualmente para pelo menos uma pessoa de cada departamento até chegar num projeto final e falar, é assim que a gente vai fazer. Então, quando você começa a executar uma coisa, todo mundo já está na mesma página. Eu já ganhei um selo de aprovação de vamos fazer de várias pessoas. E porque elas estiveram envolvidas, elas já acharam os problemas, então eu pude resolver potenciais problemas que elas viram, ou melhorar coisas que elas estavam preocupadas. É, e elas já sabem o que está acontecendo, então elas também estão antenadas, sabe? Então elas vão acompanhando com você o que está sendo feito e eles entendem por que está sendo feito e facilita muito o trabalho e fazer coisas grandes, sabe? Eu tenho 3, 4 projetos por ano que eu faço. Tem um bug aqui, tem coisinhas pequenas que você vai fazendo, mas se eu olhar
no final do ano e falar quais são as coisas que você fez que deram resultado, eu tenho 3 ou 4 apostas ali. Então, esse é um processo muito diferente do que o que eu fazia antes, que a gente meio que: "Ah, vamos fazer tudo", e alguma coisa deu certo. O tráfego está subindo, as vendas estão subindo. O que foi? Ah, talvez tenha sido isso, talvez tenha sido aquilo. Mas agora é um pouco mais diferente. Então eu trabalho em projetos que têm começo, meio e fim, e que vão de 1 a 6 meses até que uma coisa esteja completa. Caramba! Não, mas é bom, né? É bom porque você só coloca no ar aquilo que realmente, não falar certeza, mas que tem mais chance de dar certo, Que tem mais né? chance, Não sim, é. sim, sim. Uhum, uhum. Sim, sim. E meio que você Acaba. aprende muito a se comunicar com as pessoas também, sabe. Então se eu, por exemplo, eu falo: "Ah, a gente colocou, dados estruturados nessa página". Só colocar, tudo bem. Mudou alguma coisa? Alguma coisa, o que você esperava de ter feito isso? Você queria que o nome do autor aparecesse no Google? Você queria que um feature snippet começava a aparecer ali, o preço de alguma coisa, ou não, Uhum, o que for? uhum. E as coisas, só executar uma coisa não é o fim. Eu tenho que executar, eu tenho que ver o que aconteceu e eu tenho que mostrar como é que aquilo teve algum impacto. E aí você começa a filtrar algumas coisas, sabe. Então se eu tenho menos engenheiros esse mês, porque alguém saiu de licença maternidade e o outro tá de férias. Então já sei, se eu fizer isso aqui, eu não tenho como provar impacto. Então isso aqui nem vai entrar na minha lista, isso aqui vai ficar sentado lá no backlog, e tem às vezes você cria um ticket sabendo que ele vai ficar esperando muito tempo, porque tem outras coisas que eu consigo provar um impacto que vão vir antes. Então você Entendi. meio que Aquele que muda a você sua postou. mentalidade. Você postou essa semana, não foi? Semana passada? Se eu não me engano. Um ticket que estava lá com o seu dev já quase um ano. Às vezes acontece por exemplo, eu te dou um exemplo. Tem uma funcionalidade no CMS que a gente usa, que eu queria limitar o número de caracteres que você podia colocar num espaço determinado. E o ticket está lá sentado. E com o tempo, você percebe que essa ferramenta quase ninguém está usando. Ou você Hum, percebe que só algumas pessoas usam e elas sabem que você não pode colocar mais de 500 caracteres lá. E vai passando os meses, você fala: "Na verdade, eu nem preciso disso mais", porque o impacto vai ser tão pequeno, que na verdade eu podia até remover a o espaço, a feature completamente, porque uhum, ninguém mais usa, sabe. uhum, Então você vai uhum, aprendendo a filtrar que algumas coisas são, nice to have, legais de ter, mas é muito diferente do que o que vai ter impacto, sabe. Quando eu for lá conversar com um diretor de SEO ou com alguém acima, essa pessoa não quer saber que eu coloquei os dados estruturados X e que tem um link no blog de não sei de onde. Ele ou ela quer saber quantos acessos a gente teve, quantas pessoas se candidataram a empregos por causa disso. Então, você meio que muda a lógica para quais são o que eu espero de negócios dessa coisa que eu estou fazendo, ao invés de começar com o lado do SEO, que tem várias coisinhas que a gente quer fazer, quer aprender, quer mostrar. Se uhum, não tem um impacto do outro lado, eu tento não fazer, ou eu uhum, acaba naturalmente ficando para trás e ou demora muito ou não é feito. uhum, uhum. Sim, sim. É aquilo que a gente tem que analisar antes de fazer alguma ação. Qual é o esforço e qual é o impacto, né? Aí, Uhum, e depois a gente decide se vai fazer ou não aquela determinada ação. Isso é bem importante. E você falou agora de uma estratégia que você, depois de um tempo, viu que não era tão necessário assim.
Mas você pode querer compartilhar com a gente alguma outra estratégia que foi bem sucedida, que você tenha feito aí na Indígena? Ou até em outro lugar que você tenha trabalhado, se você, como esse caso para você. Eu acho que eu não tenho nada que eu possa falar de coisas que eu fiz na Indeed, mas na verdade muitas delas talvez não fizesse sentido se você não estiver lá, porque são tipos de páginas que só alguns sites vão ter e coisas assim. Mas o que eu acho que faz a diferença para mim de conseguir coisas serem executadas e alcançar os objetivos que meu produto tem é documentar esse processo inteiro. Então, eu emprestei isso dos times de produto, é um documento que chama PRD, Product Requirements Document. E é meio o seu caso de negócios, assim. Então, toda coisa nova que eu estou fazendo, eu apresento isso eu tenho esse documento pronto e eu vou para cada um dos líderes de cada uma das áreas para apresentar. Então, por exemplo, se você vai fazer uma coisa em links internos, você vai explicar, o Google lê os links que estão em páginas e ele entende que quanto mais links, mais valor você está passando para aquela página de modo geral. E então tem que começar explicando isso desde do beabá do SEO, sabe? A pessoa que não vive em SEO tá pensando, então você vai contar quantos cliques as pessoas deram aqui, foram para a página? Não necessariamente. Claro que eu quero que as pessoas usem, mas não é exatamente a única razão porque eu estou fazendo isso. Não é como vai ser medido o impacto disso. Então, eu começo explicando o que aconteceu depois, o que aconteceu antes, por que você quer fazer, qual vai ser o custo disso, quais times precisam estar envolvidos, precisa de fazer o design de uma página, precisa criar uma funcionalidade no CMS, precisa escrever o código dessa página, precisa passar por acessibilidade, precisa juntar as informações que vão ter nessa página. Então, mapeando tudo isso, já teve momentos que eu comecei a fazer uma coisa e a hora que eu terminei esse documento, antes de mandar para alguém, eu falei, eu não tenho como provar isso. E eu meio que falei, Isso é eu não ótimo. vou nem levar isso aqui adiante. Eu gastei, sei lá, 2, 3 dias mapeando e planejando e buscando argumentos, e em um momento eu me convenci de que eu não tinha argumentos suficientes. Então eu falei, se eu levar isso aqui para frente, eu sei que não vai passar, porque eu mesmo já deixei de acreditar nessa ideia. Então, Esse documento, você falou de PRD, ele tem um modelo, você tem um link tem, se dele? você for no meu site, gaspeloja.com/prd, vai ter um link lá. Foi parte do que eu apresentei em Brighton. A palestra está no YouTube também, então você pode ou assistir 20 minutos da minha palestra, ou você pode usar o PRD, ou você pode usar os dois. Mas é meio que documentando todo o processo, assim, sabe? E eu fiquei pensando em coisas, como eu teria feito coisas antes de ter esse documento, porque agora tudo que eu faço em SEO é onde meu projeto começa. Então, por exemplo, teve um projeto que você estava perguntando de coisas que eu fiz que funcionaram bem. Eu trabalhei para uma rede de hotéis aqui na Irlanda, era um cliente da minha agência, e eu percebi que quando eu entrei, as pessoas estavam buscando, tinha na lista lá de palavras-chave que a gente estava buscando, hotéis em Dublin, hotéis em Cork. E a hora que você olha para os resultados, quase todos os resultados são Decolar, Booking, Expedia. Então, o hotel em si não vai ranquear para aquilo. Então, você já vai aprendendo, ok, já começou errado, porque eu não vou ranquear para isso. Mas quais são os tipos de páginas que estão aqui? Então, eu fui percebendo que eram sempre listas. Então, nunca tinha um hotel sozinho. Tinham páginas que listavam vários hotéis. Então, eu comecei a criar essa rede de hotéis. Em alguns lugares, elas têm vários hotéis. Então, comecei a criar páginas similares. Estou listando todos os hotéis que a gente tem nessa cidade, ou todos os hotéis que estão próximos
a uma atração turística. Então, sabe, eu fui olhando como as coisas estavam sendo feitas, onde é que a oportunidade realmente existia. E eu poderia ter documentado isso melhor, poderia ter feito screenshots do que a gente queria fazer, ou mapear. Eu tinha essa teoria que eu acho que deu certo, mas eu não tenho todos os números para provar. E a gente começou a ranquear no mapa, no mapa de hotéis, no Local Pack, para essas buscas hotéis próximo da atração, depois que a gente criou essas páginas. Então, a Uhum. página em si estava lá, posição 5, 6, estava mais ou menos por ali, não trazia cliques. Porque você tem um mapa você tem 4 anúncios, você tem um mapa com 4 hotéis, você tem mais 5 agências em cima, mas eu comecei a ver que a gente começou a aparecer nesse mapa muito mais. Eu não tinha é, traqueamento de palavras-chave antes. Uhum. Tinha das Uhum. palavras-chave, mas não tinha do mapa. E tive que brigar com uma ferramenta que a gente usava para eles criarem isso. Nenhuma ferramenta fazia isso na época. Mas para eu conseguir provar de que eu estava realmente aparecendo no mapa, diariamente ou com mais frequência, eu precisava ter esse traqueamento acontecendo desde antes, para mostrar, ó, tem aqui um mês, você não está lá, 2 meses. Depois que a gente fez a mudança, começou a aparecer. Então eu fico olhando nas coisas que eu faço hoje, como eu teria feito com clientes menores ou com outras situações antes de ter esse processo. E eu acho que eu faria as coisas um pouco diferentes, sabe? Para entender um pouco mais o que realmente está funcionando, comparado com vamos fazer tudo porque alguma coisa vai dar certo. Uhum. Uhum. Depois eu vou pegar no seu site, até no YouTube, e colocar na legenda dessa live sobre o documento, que aí o pessoal que vê a live já consegue também acessar. Pessoal, a gente vai agora tem 2 perguntas finais para o Gus. Deixem aí perguntas para ele também, porque a gente vai fazendo aqui durante a live. O Paulo perguntou aqui se você utiliza IA no seu trabalho e em quais tarefas. Não sei se você também pode falar sobre isso. Eu uso para algumas coisas. Eu já tentei usar para escrever e, e geralmente eu acabo voltando e escrevendo do meu jeito, porque acaba. Acho que escrever o prompt vai virar uma arte. E geralmente eu preciso de coisas que são just one-off, que eu só vou usar uma vez. Então, Uhum. o prompt nem sempre, às vezes o custo do fazer um prompt bom é maior do que o que eu quero escrever. É, mas eu uso muito para fórmulas. Então, sempre toda semana eu estou no Google Sheets, eu esqueço como é que alguma coisa funciona, como é que eu faço a porcentagem dessa outra porcentagem. Então, eu uso muito para isso todos os dias. Acho que é o meu uso principal no momento. Com certeza vão ter muitos mais usos no futuro e muita gente usa para muitas coisas. Então eu uso para algumas, mas ainda tenho que me desenvolver mais nessa área. Uhum. A gente vai ter a Niara em inglês, aí a gente vai colocar para você testar aqui também, Gus. Tranquilo. Eu tava brincando ontem com a análise de SERPs da Niara, que eu Aham, achei bem interessante. aham. Que eu lembro de ter feito parte desse processo manualmente alguns anos atrás. É, então, ter ferramentas que te ajudam a fazer isso e você só gasta tempo fazendo a análise em si e planejando é bem melhor do que gastar 2 horas copiando e colando texto de um lugar para o outro e colocando eles juntos para ver como é que eles se comparam, sabe? Essas tarefas operacionais, né? Ó, o Gustavo, seu xará, ele perguntou aqui, ó, sei que já falaram muito sobre, mas é uma dúvida de todo brasileiro. Realmente precisa ter um inglês absurdamente bom para conseguir trabalhar com gringo? Não, não.
Aqui na Irlanda, eu trabalhei em uma agência, Wolfgang Digital, e a gente estava entre 15 e 20 SEOs, não me lembro exatamente, mas deviam ter entre os 20, se tinham 5 irlandeses, eram muito. A maioria eram de outros países, então tinha um brasileiro, um italiano, uma alemã, um croata. Então as pessoas vêm de vários lugares, especialmente na Europa, você tem Reino Unido e Irlanda que falam inglês nativos, né? A maioria da, da Europa, eles talvez aprendam inglês como segundo idioma, mas ninguém fala inglês o tempo todo. Então, se você precisa escrever, obviamente seu inglês precisa ser impecável. Se você está publicando conteúdo, né, para entender como é que se fala o inglês daquele país e os termos e tudo mais. Mas se você vai fazer SEO técnico ou se você está fazendo outras coisas em marketing que não dependem, que o texto final não é o que você escreveu, não precisa ter. Eu via sotaques muito diferentes, pessoas que conseguiam falar um pouco melhor, um pouco menor, o nível que eles tinham de inglês, mas não precisa ser perfeito. Acho que a parte que é mais difícil para a gente é na parte de documentação e legalmente poder estar aqui, mas fora isso, não tem, não precisa ter um inglês impecável. Sim, sim, e eles estão procurando muitos profissionais aqui eu posso falar até pela que eu estava na Alemanha. Então eu tenho o meu LinkedIn, hoje não que eu estou com a Liara, mas antes não estava como empreendedora, então recebia muitos contatos, né, de empresas e RHs daqui. Então, se vocês querem tentar uma oportunidade, enfim, faz até como o Gus falou, né? De entrar em contato, de se fazer aparecer, porque eu tenho certeza que tem muita oportunidade aqui e vocês com certeza podem tentar uma. Gus, não pode falar. E eu acho que tem muita coisa que você faz online, sabe? Então você não precisa necessariamente tá aqui para começar a desenvolver esse processo. A maioria dos SEOs que me chamam para fazer alguma coisa, ou eventos que eu estou envolvido, não são na Irlanda. Então eu não estou encontrando essas pessoas com frequência, nem nada disso. Então eu tento escrever bastante no meu site, e eu tento escrever sobre coisas que eu estou descobrindo, coisas que não são. Se você me falar, vou escrever um texto sobre o que é SEO ou como buscar palavras-chave, muitas pessoas estão escrevendo sobre isso. Então você não vai necessariamente ganhar atenção, sei lá, da Leida ou de outras pessoas que têm mais nome, que podem amplificar o seu conteúdo. Mas se você buscar um ângulo que não está sendo explorado ainda, ou um jeito que você fez, não precisa ter necessariamente, quase irônico, mas não precisa ter volume de busca ou nem nada, porque de repente o jeito que você quer atingir as pessoas não é por SEO em si. Então eu escrevo muitas coisas sobre os processos que eu faço na Indeed. Então, por exemplo, esse de como ter um PRD para tudo que eu faço. Ninguém está buscando PRD para SEO ou coisas assim. Então eu sei que eu não vou ser encontrado por buscas, ainda que eu seja um SEO, mas eu sei que se eu escrever uma coisa nesse ângulo, não tem muita gente escrevendo, ou ninguém escreveu sobre isso. Então eu consigo chamar mais atenção de pessoas, principalmente porque esse é um tópico que não foi esgotado ainda. Então, escrever, interagir com as pessoas online, sabe? Pega algumas pessoas que você confia, que você gosta do que eles falam e vai interagindo, vai conversando no LinkedIn, no Twitter, ou onde for, e vai desenvolvendo essa comunicação, sabe? Tem pessoas que eu converso online há anos que eu nunca encontrei na vida real. Então, na verdade, se eu estivesse no Brasil,
na Tailândia ou aqui na Irlanda, sabe, a conversa ia ser mais ou menos a mesma. Eu não sei se você estava na hora que eu falei, Gustavo Garcia, né? Primeira pergunta. Que eu falei que eu fiz o pitch da Niara para investidores em inglês. Eu errei o pitch, tá? Teve uma hora que eu errei e eu falei, voltei e continuei. Então, acho que quando você tem essa noção de que tá tudo bem errar, eu posso voltar e falar correto. Você fica muito mais tranquilo na sua comunicação. Gans, agora vamos lá para as perguntas aqui. Sobre trabalhar fora, assim, qual é o seu maior aprendizado profissional trabalhando fora, né? E como que essa experiência tem impactado aí o seu desenvolvimento profissional? Eu sempre tento fazer mais do que o que estão esperando de mim, porque eu acho que esse é o jeito que eu encontrei de estar sempre em evidência. Então, se meu chefe quer que eu faça uma coisa que eu ache 10 palavras-chave, sei lá, chutando uma coisa pequena aqui, eu vou entregar 15, porque eu sei que algumas ele não vai gostar. Então, tentar planejar qual é o próximo passo e já estar um pouco à frente dele sempre me ajudou muito. Então, por exemplo, eu tenho, como eu falei sobre Brighton, eu já tenho o que eu quero palestrar, eu já tenho escrito antes, meses antes. Então, eu estou esperando uma oportunidade. Então, de repente, eu posso escrever uma agora e deixar aqui a próxima conferência que estiver procurando palestrantes e eu achar interessante ir, eu já pensei naquilo meses antes. Então, isso sempre a forma que eu tenho de tentar continuar em evidência. Acho que de aprendizado de morar fora, viver fora da bolha do seu país é muito importante, porque te força a entrar em outros lugares e viver, entender como as pessoas pensam. Então, isso também meio que caiu no meu colo. Eu não tive a opção de estar na bolha ou não. E quando eu vim para a Irlanda, foi que eu percebi que essas bolhas existiam, mas eu já estava confortável fora dela. Então, tenho meus amigos brasileiros, gosto de estar com eles, me sinto em casa quando estou falando em português e eu estou com eles, mas eu não vivo só dentro do universo com essas pessoas. Uhum, uhum. Sim, sim. E qual o conselho que você daria para quem está lá no Brasil, está pensando em trabalhar no mercado internacional? Eu diria, comece a fazer o seu nome, escrevendo em inglês, palestrando, interagindo com as pessoas. Crie um alerta no Indeed, de cada um dos países que você está interessado para saber se eles estão contratando. De repente tem lugares contratando remoto, que você poderia trabalhar do Brasil. Falei com alguém essa semana que me disse que está mais difícil do que já foi trabalhar com empresas de fora, mas não significa que é impossível. Então, deixar o seu alerta pronto, de repente, uma hora aparece na sua frente, sabe? Então, deixe seu currículo em inglês pronto, pede para alguém revisar se precisar. Então, meio que tenta estar preparado para situações que podem vir. Se você quiser ir para um outro país próximo, vai buscando quais são as possibilidades. Eu lembro, acho que uns 8, 9 anos atrás, um casal de amigos se mudou para a Alemanha, porque era o ano do Brasil na Alemanha, alguma coisa assim, e tinha um visto facilitado. Então, eles foram procurando, eles falaram: "Ah, na Alemanha está dando agora, vamos para lá". Então, sabe, você tem que ir buscando e planejando. As informações estão em muitos lugares diferentes, dificilmente está tudo mastigado e fácil de entender, mas vai buscando as possibilidades, né? A Argentina não está num momento muito bom agora, mas quando eu descobri que eu podia ir para lá e não precisava de visto, que não tinha burocracia que teria para ir para a Europa ou para os Estados Unidos, esse foi o meu projeto ideal. Falei, ele é difícil, mas não é tão difícil.
Então, os meus sonhos, eles vão um passinho de cada vez, sabe? Eu não quero falar, nossa, eu quero palestrar na Moscone. Eu quero palestrar aqui para 50 pessoas e ver como é que é, e ver se eu gosto, ver se eu sou bom nisso ou se eu não sou, e aí eu começo a sonhar mais Uhum. longe, sabe? Que eu quero sonhar coisas que eu vou conseguir, que eu posso conseguir. Então, um passinho de cada vez fazem as coisas serem um pouco mais fáceis. Essa é uma grande dica aí para a galera. Começar aos poucos, ir evoluindo, se aprimorando. Eu tenho aqui uma última pergunta. Pessoal, falem para a gente o que vocês acharam da live com o Gus aqui. Coloquem aqui nos comentários. E também, quem vocês querem ver também aqui na live SEOs brasileiros pelo mundo, né? Quem ou então qual país que vocês querem aí que a gente entreviste alguém? Eu vou para a pergunta do Paulo. Ó, os cargos nesta área de SEO e marketing têm atribuições específicas bem definidas ou todos fazem de tudo, tudo um pouco de tudo? Depende de cada lugar. Eu vejo muitas vagas que vão pedir 50 coisas, mas na verdade só querem uma. Então, talvez seja similar no Brasil. Você vai fazer SEO, mas você precisa entender anúncios e você vai fazer conteúdo e tem que entender social media, blá 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 blá. Mas quando você começa a conversar com a pessoa que está contratando, você vê que alguém só copiou uma descrição de um lugar e botou tudo lá, sabe? Às vezes acontece isso. Então, geralmente tem atribuições específicas, ainda que peçam muitas coisas. Se você focar nas principais que estão lá, no que está no título no nome da vaga, é, é geralmente o que a pessoa realmente precisa, sabe? Então, não não deixe de aplicar para uma vaga porque você acha que eles estão pedindo muita coisa e você não sabe tudo aquilo. Ninguém sabe todas as coisas e geralmente, se alguém realmente espera que você vai fazer tudo isso ao mesmo tempo, talvez não seja um lugar bom para trabalhar. Então, sim, as atribuições geralmente são específicas, ainda que a vaga às vezes diga que você tem que fazer muito mais coisas. Mas eu não sei como é que é na Irlanda, por exemplo, quando viajei na Alemanha já falei tudo, né? Mas enfim, eu sei que na Alemanha não precisa ter tantos anos de experiência assim para ter um cargo, por exemplo, de coordenador ou de gerente de SEO. Uns 4, 5 anos, né? Eu vejo mais ou menos isso. Na Irlanda também não, também é parecido? Eu já vi isso acontecer já. Eu, quando estava na Holanda, a empresa era pequena, então eu trabalhava direto com o dono, não tinham muitos cargos. E eu não tinha muito essa consciência de eu posso trocar de Hum. cargo, porque não tinha ninguém ali no meio mais. Então eu demorei um tempo para entender essas possibilidades. Na Irlanda, eu acho que em geral o progresso não é tão longo, sabe? Você vê pessoas que têm 2, 3 anos numa área já vira sênior e é muito da oportunidade, sabe? Então, se você está Uhum. num lugar e a pessoa que estava acima saiu, você tem a chance de tentar buscar aquele lugar, sabe? Então, eu, eu, eu sempre tento viver como se eu já tivesse naquela posição e agir como se eu já tivesse aquele cargo. Claro que eu não vou sair mandando nas pessoas porque eu já sou chefe, mas você tem uma postura que você vai ter, você vai ajudar as pessoas, você vai entregar tudo quando tem que entregar, você vai tomar a frente para falar com o cliente. Então tem coisas que você já pode começar a, a ter à frente para quando uma oportunidade aparecer, você já ser uma escolha tão óbvia que não vai ter como eles escaparem, sabe? Uhum. Mas você falou isso, eu lembrei de uma frase que eu ouvi, agora eu não lembro onde, dizendo que você só é promovido para um cargo acima, né? Assim, quando você já tem uma postura, por exemplo, de analista para coordenador, você tem uma postura de coordenador, você não tem que esperar ser promovido para então ter aquela postura de coordenador. Né? Então vai Uhum. muito de encontro com o que você
falou, né? Para que as pessoas te vejam e pensem, pô, o Gans, ele poderia ir para um cargo acima. Bem interessante. Foi assim que eu acho que eu ganhei a maioria das minhas promoções. Uhum, uhum. Isso é bem legal que você falou também de não precisa ter tanto tempo de experiência para que a pessoa consiga cargos superiores, que é bem diferente, eu acho que do Brasil também. No Brasil você fica lá 4 anos para de repente ser um pleno. Não sei se estou certo ou estou errado assim no tempo, mas eu sei que é um período bem extenso, né, para que a pessoa suba de nível. E eu vejo que aqui, pelo menos na Europa, esse período já é importado, então você consegue subir ali na sua carreira e ter não só um cargo melhor, mas um salário melhor também por aqui. E depende de onde você está trabalhando também, sabe? Eu já tive, por exemplo, uma oferta para ser diretor. E era numa empresa que eu tinha trabalhado antes aqui. Mas eu sabia que a equipe que eu ia comandar eram 2 pessoas. E uma delas também era diretora. Então eu ia ter um título que não ia ter um significado. Eu poderia falar, vou pegar aqui, vou ficar 6 meses e vou para outro lugar, porque agora eu sou diretor, então eu procuro por vagas de diretor. Mas eu sabia que aquele significado não estava lá. Eu não ia desenvolver necessariamente a experiência de diretor lá dentro, porque eu não tinha pessoas para comandar. Então eu ia ter um título de uma coisa enquanto eu fazia outra coisa. Uhum. Então depende do lugar, sabe? Eu já vi uma pessoa que trabalhou comigo, saiu de uma agência maior para ir para uma pequenininha para virar head. Aí eu falei, e quantas pessoas você tem? Eu tenho que conseguir alguns clientes primeiro e aí a gente vai contratar. Então, depende da escolha, não é? Você quer trabalhar num lugar, você quer ser um peixe pequeno numa corporação grande que tem estrutura e que você pode fazer muita coisa, ou se você quer ser um peixe grande num aquário pequeno? Depende de cada pessoa, o que você prefere fazer, mas o título, o nome ou o título da profissão. Estou traduzindo do inglês, desculpa. O cargo em si, você precisa entender o que vem junto para não acreditar só naquele nome que estão te dando. Sim, sim, sim. Exatamente. Bem, pessoal, o pessoal adorou aqui. Paulo, ótima entrevista, interessante a visão de quem alcançou o destaque fora do Brasil. Bem, outro estado também elogiou aqui como que consegui extrair o máximo de conhecimento aí de você. Então, a galera gostou bastante. Tenho certeza que não só quem está aqui agora, mas outras pessoas também que verem essa live depois vão poder conhecer mais como que foi a sua trajetória, como que é o mercado da Irlanda e, quem sabe, também tentar alguma oportunidade fora, seja na Argentina, na Holanda ou na Irlanda também. Gans, obrigada demais. Eu também queria muito te conhecer, então as lives servem para eu aprender também, eu conhecer todo mundo, enfim, trocar muito conhecimento com todos. E, poxa, obrigada aí pelo que você compartilhou com a gente hoje. Não, prazer é meu. Obrigado por me convidar. É legal ver uma ferramenta de SEO brasileira crescendo e vou continuar brincando com a Niara para descobrir todas as coisas que dá para fazer. E é isso, obrigado pela oportunidade. É legal compartilhar um pouco do que você sabe com outras pessoas, de repente ajudar alguém a dar um passo na carreira. É uma experiência gratificante. Uhum, uhum. Com certeza. E semana que vem tem mais, já falaram aqui que querem uma live, então, com alguém do Japão ou da China, enfim, vou ter que correr atrás, Gancho, se souber de alguém também, já me fala, porque vou ter que correr atrás aqui de algum Tenho profissional. sugestões de outros países, vou te mandar. Manda aí depois. Gancho, fica aí, eu vou encerrar aqui a live. Obrigada, gente. Até a próxima semana e tchau, tchau.